Não. Ele não pode fazer? Depende, né? Da autoridade. Depende é legal, depende é legal. Alguém tem mais alguma outra resposta diferente? O Anderson falou a respeito do celebrante para vocês? E o que ele falou? Ele falou que ele faz lá no salão, além do salão, o Anderson é meu amigo já de longa data. Além do salão de festa dele, ele presta serviço para muitos outros salões. Para São Paulo, não para fora por conta de agenda, mas para São Paulo todo ele presta serviço. Ele explicou para vocês como é que se dá essa atuação? Tem que ter o CNPJ da igreja, né? Ele Não falou, faz nem do serviço. ele falou que no caso dele, ele não faz a parte civil, Sim. ele só faz a celebração. Sim. Mas No como caso a- dele. Tá, mas como o irmão falou, é possível. Se ele tiver ali, o Anderson é cristão, Interesse, né? se houver necessidade, se o casal solicitar, é possível ser feito. Porque, como o pastor bem falou, as igrejas já têm esse convênio, eles já deixam esse requerimento, até trouxe para vocês verem também, eles já deixam isso bem firmado, bem estabelecido no cartório. O meu pastor, ele tem um livro ata, onde ele registra todo o casamento que ele faz, ele deixa registradinho, e ele faz uma coisa bem legal, talvez os senhores poderiam até no futuro utilizar. Quando eu casei, eu fui viajar de lua de mel. Quando eu voltei, a minha certidão de casamento já estava no gabinete dele. Falou, achou, vem buscar sua certidão. Por quê? Eu, junto com a minha noiva, fizemos todo um procedimento. Foi no cartório, pedimos lá na Secretaria da Igreja o documento para dar entrada no cartório. Ele celebrou e eu fui viajar. O documento, que eu acho que eu até trouxe para vocês verem, não sei se o pastor, além do requerimento, tem o termo de casamento. Vocês viram o termo de casamento religioso que distribuíram para vocês? Esse termo, o próprio pastor, depois de preenchidinho, assinado, que isso é lido, inclusive eu li termo de casamento que foi feito civil na minha igreja inúmeras vezes, meu pastor adorava, mas senhor, vem cá ler o termo. Era eu no casamento, eu tinha que ir lá ler o termo, porque é quase como se fosse duas cerimônias. Faz ali a parte civil, lê, as testemunhas ali que já está habilitado no cartório, assina, aí guarda aquilo ali, aí o pastor toma a frente e faz, que seja o trabalho de vocês, faz a parte religiosa. Ele leva esse termo. Então ele levou até o cartório, averbou no cartório, aguardou, acho que 1 ou 2 dias o cartório leva, voltou lá, buscou a certidão, deixou guardadinho na gaveta dele, e ele faz isso com todos os casais. Eu acho isso é um carinho, é um plus, né? Um cuidado a mais, eu acho bem bonito da parte dele. Além de casamento, vocês poderiam fazer outras tantas cerimônias, que eu acho que além do aconselhamento, mas aquilo que é alicerçado, que tem uma base legal, é o casamento, porque vocês têm a liberdade na legislação de promover o casamento religioso com o efeito civil. Eu queria só pontuar, eu achei bem interessante que o pastor Edson colocou um pedaço da aula com o pastor, a primeira aula, Rissa. Eu achei muito legal ele falando de aconselhamento bíblico. Eu queria dividir com vocês. Não faz parte do bojo da nossa aula, mas eu acho muito interessante dividir essa experiência com vocês. Eu advogo há 16 anos. Em março agora fez 16 anos. Eu advogo pouco na área da família. Eu confesso que eu tenho um pouco de receio da área da família. E por que isso? Eu vou dividir com vocês. As pessoas às vezes me apontam, pô, mas você é criminalista. Eu sou criminalista também. Eu sou criminalista civilista. Pô, o criminal é complicado, é nojento, é isso, você lida com aquilo. Não, o criminalista ele defende a sociedade. O senhor não quer ser acusado erroneamente de um crime. E o que vai fazer com que o senhor não seja acusado erroneamente é que toda a sociedade tenha um bom advogado para defender a todos. Porque o Ministério Público, que é o advogado que vai te acusar, o promotor, ele é bem preparado. O Estado paga doutorado na França para ele fazer. Ainda aumenta em cima. O doutor, né? Pastor doutor? Gilmar. Ele sabe bem disso, aí ganha ali 5, 6 mil reais a mais no salário todo mês pro resto da vida, só porque ele fez um doutorado que o Estado pagou. Então ele é um monstro. Ele é muito bem preparado. Então, o criminoso também tem que ter um advogado bem preparado para que a sociedade seja protegida. Para quando o Estado prender alguém, todos nós tenhamos certeza de que aquela pessoa que foi preso é o culpado. Tem um princípio no Código de Processo Penal que é o princípio da verdade real.
isso é tão pesado que um autor de um crime de homicídio, quando ele confessa, o processo não acaba. Você viu? Ele é réu, confessa. Mas por que está tendo tribunal do júri ainda, mesmo ele sendo confesso? Porque você tem que buscar o princípio da verdade real. E esse princípio vai ser buscado aonde? Na instrução processual. Porque de repente ele pode estar sendo coagido para confessar, ou ele está encobertando alguém. Então, o direito penal, assim, eu, na minha visão, sou apaixonado, eu acho lindo. Aí, por que você está fazendo essa introdução? Porque eu acho, o doutor está fazendo isso. Porque eu acho o direito de família muito feio. E ele é feio, em parte, tá? Não é responsabilidade total, mas em parte, porque os profissionais envolvidos no direito de família, eles pisam na bola. E vocês terão a capacidade de fazer um trabalho anterior a esse péssimo trabalho que esse profissional faz. Eu vou citar aqui, contar aí uma experiência. Principalmente quando envolve menor. Eu ingressei com uma ação de oferecimento de alimentos. O pai me ligou e falou, doutor, eu quero pagar pensão para minha filha, mas minha ex-mulher ela é complicada, e como é que eu faço? Então vamos ingressar com uma ação de oferecimento de alimentos, vamos pedir para o juiz regulamentar guarda e visitas. Então a guarda fica para a mãe, ele falou, não me oponho, eu quero as visitas, sábado, final de semana sim, final de semana não, e eu pago a pensão. Tudo correto. Até a garota ter a genial ideia de contratar um advogado brigão, um advogado aguerrido, mas que na hora errada, né, doutor? Porque tem hora que não é para brigar, tem hora que é só para deixar as coisas acontecerem. Porque o pai já está disposto a pagar a pensão, ele deseja ter convívio familiar, ele quer visitação, ele aceita que a guarda esteja com a mãe, porque ele reconhece que a mãe é uma boa mãe, aí entra um advogado no circuito. Aí o advogado fala que o dinheiro oferecido é pouco, o advogado diz que a visitação ele tem que pegar no horário correto, que se ele atrasar 10 minutos tem que pagar uma multa, o pai tem que pagar uma multa para a mãe, isso é um absurdo. Nesse caso real, o garoto pediu demissão do emprego, porque ele trabalhava aos sábados, ele não conseguia pegar a criança, porque o advogado aconselhou a mãe, doutor, a não permitir que os avós pegassem a criança. Então olha que loucura, isso prejudica quem? A criança. E esse advogado que poderia ter feito esse bom papel, falou, não, vamos fazer o seguinte, ó, o valor é bem ou mal, a gente discute o valor, ou a gente aceita e discute isso posteriormente numa ação revisional, mas a questão de guarda e visitação, vamos sacramentar isso, está tudo certo, deixa o pai ser pai, deixa a criança ter pai, e a coisa caminha. Vocês podem fazer isso antes de chegar numa eventual ação, porque quem é pastor, quem lida no dia a dia nas sessões eclesiásticas, e bem falou o Rissa hoje, com relação ao aconselhamento. O bom conselho vai evitar esse tipo de problema. Vai evitar que isso se judicialize e que caia na mão de maus profissionais. Porque o que você encontra de casos na vara de família que poderia ter sido resolvido assim, ó. Eu fiz audiência de conciliação nesse caso, doutor. A conciliadora, ela quase se intrometeu. O senhor sabe que ela não pode, ela é obrigada a ficar quieta. Mas estava tudo resolvido, doutor, só a questão da multa. Eles insistiram na multa. E eu falei, doutora, não faz sentido essa multa. Não tem necessidade dessa multa. E a conciliadora balançava a cabeça, mas não podia falar nada. O processo está correndo até hoje. 1 ano e 8 meses, doutor. Um oferecimento de alimentos, 1 ano e 8 meses correndo, o pai mal consegue ver o filho. Quando ele pediu a demissão, ficou sem pagar a pensão por 3 meses, aí o advogado foi bom, entrou lá com execução de alimentos, sob pena de prisão. Aí o garoto lá juntou a família toda, pagou os 3 meses para poder não ser preso. Quer dizer, olha quanta coisa por um mau conselho ou até pela falta de conselho. Então o papel de vocês, eu queria fazer trazer essa visão de que o papel de vocês no aconselhamento, ele não tem só essa finalidade eclesiástica. Ele tem funções práticas mesmo, no dia a dia. Quantos casais, por um nervosismo ali do momento, uma questão do momento, opta por um divórcio, às vezes uma palavra branda, em Provérbios diz, né, que na multidão de conselhos há sabedoria, então a gente tem que promover essa sabedoria para os nossos irmãos. Mas vamos adentrar no nosso assunto aqui. Vamos lá, quem sabe o que é núbio? Não é o masculino de núbio, núbio. Alguém sabe o que é núbio? O doutor sabe, o doutor não vale. Alguém sabe o que é núbio? Vamos lá, a definição de núbio é um adjetivo passível de contrair casamento, pronto, preparado para casar, por ter atingido determinada idade. Qual é a idade mínima para que alguém possa se casar no nosso país? 18 anos? 16. Se vota, né? Com 16. Com 16, com autorização dos pais.
Está lá no Código Civil, no. Sim, sim. No 1517, fala assim, ó, o homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Com menos de 16 pode casar em alguma hipótese? Dá para fazer alguma coisa ali para casar? Pode. A minha sobrinha casou com 14 anos, os pais delas assinaram. Com 14 anos? 14 anos. Emancipou, será? Não, casou, papel. Minha sobrinha também. 14 anos. Minha sobrinha também casou. Com 14 anos. Da Praça São Mateus. Ela conseguiu um alvará judicial para isso. Ela conseguiu casar. Ela conseguiu um suprimento para isso, doutor, que ela conseguiu? Um suprimento. Agora, se você não quer bater na porta judiciária, dá para casar com menos de 16? Não. O que a lei fala? A lei fala assim, ó, no 1520, não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbil. Observado 1517, a idade núbil, 16. Tá? Tudo aquilo que for autorização judicial é extra. Isso aqui é a regra geral, não é isso, doutor? A regra geral. 16 anos com autorização dos pais se casam. Ok? Então vamos lá. Como é que começou o casamento no Brasil? Vocês já se perguntaram? Ó, vai passando para você dar uma olhada. Já se perguntaram como é que se deu? Qual foi a primeira legislação que trouxe o casamento para o nosso país? A legislação de um camarada bem novinho. Vocês já ouviram falar no Deodoro da Fonseca? Marechal Deodoro da Fonseca, em 1890. A senhora estudou aqui, ó, tá aqui, ó. Surgiu na Europa e trouxe para o Brasil para o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, já que a senhora está ligada na sua... Por que o Estado criou uma legislação civil? Para as mulheres terem direito e não ficarem participando da separação. Elas Não, mas aqui não fala de separação. Sim, mas acontece que ela adquiriu um direito legal, entendeu? Que elas não tinham, antes também não tinha. Melhorou um pouco. Né? Oxe, bem mais. Tudo era responsabilidade da igreja. Isso. Quem trazia essa normatização do que era o casamento, de como que era, quem poderia se dar o casamento, era a igreja católica. Era que nem na época do casamento, na época dos judeus, quando que casava, eu tive o casamento separado, não sei quantos anos, era muito tempo. Sim, e no nosso país, a igreja que dominava era a igreja católica. Então, ela que tinha essa regra, esse poder. Aí o Estado, na tentativa de separar essa atuação da igreja, ela criou uma legislação civil. Porque elas também tinham dote, né? Uma parte financeira. Aí a senhora está legislando em causa própria. É porque outras pessoas de outras religiões, vamos supor, igual eu aqui da Umbanda, era praticamente obrigada a casar na igreja católica. E aí Também. fez um casamento no civil para não precisar ir na igreja. Também. O senhor sabia que a igreja evangélica, ela foi uma das últimas a exigir o casamento civil? Quem exigiu o casamento civil era a igreja católica. Inclusive você tinha que... Eu lembro quando a minha tia teve meus priminhos, a gente era pequeno, e ela convidou meu pai, que era o irmão dela, para batizar. E aí, para batizar... Não, minha mãe já era casada, mas ela teve que fazer algum dogma da igreja católica para que ela fosse permitida ser padrinho e madrinha da igreja católica. Então, a igreja católica, ela sempre deteve esse monopólio, né, e a igreja evangélica, ela não exigiu o casamento. Ela exigiu o casamento dela, essa cerimônia que vocês fazem. Ela começou a exigir esse casamento civil muito tempo depois da igreja católica. E até tem uma discussão, eu não vou adentrar nesse assunto, mas eu vou deixar aí para vocês. O doutor já está dando risada que ele sabe o que eu vou falar. Mas é obrigado? Não É entendi. obrigado a casar no civil? Para os dogmas religiosos da igreja evangélica, sim. Ó, inclusive, eu vou adentrar nesse tema, que é um tema até um pouco espinhoso. Que é, uma senhorinha é crente há X anos, às vezes décadas, e ela é casada e o marido não, ela é amaziada e o marido não é crente. E não quer casar. Aí ela chega ao pastor, eu quero tomar Santa Ceia. O pastor falou, não pode. Não pode porque você não é batizada. Eu quero batizar. Não pode porque a senhora é amaziada. A senhora está em pecado. A mulher vai para o inferno. Assim dizemos, né? É pecado? O que a gente entende por casamento? Não é monogamia? Eles vivem em monogamia?
eles coabitam, eles são respeitosos, não traem, são fiéis, Fidelidade. tem fidelidade. Isso é casamento. Tem testemunho, Tem né? testemunho, isso é casamento. E o ordenamento jurídico, ele aceitou isso antes da igreja. Porque começou de uma forma um tanto quanto feia. A gente não gosta, porque quem criou os primeiros contratos comunitários foram advogados, porque a jurisprudência, ela é fonte do direito também. O direito não vem só das leis, mas ela também vem de jurisprudência, de equidade, de analogia, de costumes. E através de jurisprudência são criadas inúmeras leis. E a união estável foi criada por advogados, mas para tutelar direito de quem? Dos homossexuais. Porque eles não poderiam casar. Hoje eles podem, hoje existe o casamento civil. Eu não gosto de falar casamento, porque a palavra casamento para mim tem um significado de união civil entre homem e mulher. Mas a união homoafetiva, talvez união homoafetiva é um nome que não agride nós que somos cristãos, esse termo não nos agride. Casamento sim. Mas antes eles faziam um contrato de união estável. Era um contratinho que era registrado. Para que esse contrato? Para garantir os direitos civis, a questão financeira. Porque às vezes o camarada vivia com o amazo dele, construía um patrimônio, às vezes estava no nome só de um. Aí ele falecia, vinham os pais dele, que rejeitou ele a vida inteira. Não, é tudo meu, porque ele não tem filho, então vai pros pais. E aí o companheiro ficava sem. Então os caras começaram a fazer esses contratos para garantir o direito do cônjuge sobrevivente numa união homossexual. Isso depois passou a ser utilizado pelos casais comuns, até que isso virou uma legislação. Isso foi absorvido pelo ordenamento jurídico. Então a união estável, ela tem o mesmo status de um casamento. Tanto é que o regime legal de casamento, vocês já viram falar de regime legal? Sim. Separação de bens, comunhão total de bens. O regime legal é separação de bens. É o regime. Se você for casar e não falar nada, é esse o regime que vai ser adotado. Você não precisa fazer pacto, não precisa fazer nada. A união Puxa aqui no estável... caso lá do pastor Carlos aí. Tirar, por favor. Ó, não tem alarme, é só tirar. A união estável, ela tem esse mesmo tipo de casamento. Então a lei entende que quem vive em união estável é como se casado fosse, mas a igreja não aceitou. Acredito eu que existem exceções. Eu não conheço ainda, não chegou para mim, tal igreja aceita os casais. Já viu? Vocês já viram? Já? De que tal igreja aceita o casal amaziado que vive em união estável como se casado fosse, e dá a liberdade, né? A congregação cristã usa muito esse termo, né? A liberdade da igreja de ceiar. Mas se eu for, por exemplo, eu como juíza de casa, for convidada para celebrar um casamento, e eles não fizeram o casamento deles no cartório, então eu também não faço o casamento? Não, aí essa cerimônia não seria um casamento religioso com efeitos civis. Só religioso. Porque é possível. Inclusive eu vou contar um caso da minha família. Eu casei na igreja, religioso com efeito civil. E a minha esposa tem 2 irmãs. A outra irmã dela casou na igreja, religioso com efeito civil. A mais nova não estava muito indo para a igreja. E elas têm um tio Mário, que é pastor. E ela falou, quero casar numa chácara. Aí alugou uma chácara e vamos convidar o tio Mário para fazer o casamento. O tio Mário fez o casamento religioso. Só que ela casou no cartório de São Mateus alguns dias antes. Ela foi lá, fez o casamento civil. Eu, inclusive, fui testemunha um dia. E aí depois o tio Mário fez o religioso. Então, vocês podem fazer só a cerimônia religiosa. Nada impede. É que a minha atuação aqui é trazer para vocês essa visão da legalidade de um casamento religioso com efeito civil. Mas vocês podem fazer apresentação de criança, como é que chama? Depois de um tempo, quando você está casado, como chama? Renovação de votos. Vocês podem fazer todo. Para quem é do catolicismo, batizados. Vocês têm essa liberdade, porque a função de vocês, que é a função bonita, não sei se vocês já tiveram aula sobre como que é feito o rito, o que é falado. Pô, é maravilhoso. O Anderson é um monstro nisso, ele sabe muito. Então, essa função de vocês que é o escopo dessa profissão que vocês estão lembrando.
Essa parte legal é só um plus, é só uma barreira que vocês no dia a dia vão encontrar, burocrática, e que vocês vão ter que resolver. E a maioria das igrejas já tem isso resolvido há muito tempo. Eles já celebram casamentos há muito tempo. Né? Vamos lá. O casamento está previsto no Código Civil. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá claro até aqui? Ou está muito chato? Porque essa parte é chata. Nesse caso, como é que foi falado? A igreja não aceita, né? A igreja Sim. não aceita que duas pessoas estão juntas. Sim. Enfim, eu posso conseguir falar para. Mas assim, diante da igreja seria pecado que a igreja não aceita e a gente está indo contra os princípios da igreja. É isso? Aí é uma discussão teológica, né? Tem pessoas que vão dizer assim, pô, é pecado porque você está em desobediência com o seu pastor. Sim, Mas eu, de verdade, aí é uma opinião brigada. E se for o contrário? Vamos supor, só é um religioso e não tem um... A igreja evangélica não aceita. A igreja evangélica hoje... A católica de outro tempo Então, aceitava. a igreja evangélica é o seguinte, o que vale para a igreja evangélica? A certidão de casamento é possível. Possível. Fala assim, pastor, eu não vou casar na sua igreja, vou casar na igreja Mas de tem a ninguém. bênção do Mas tá aqui, ó, eu tenho minha certidão de casamento. A Para igreja isso é que olha vale. Você sabe, olha, outro dia, Se abençoa. outro dia, viu? Outro dia eu vou entrar no tribunal da mulher, no P2. Outro dia eu estava conversando com o pastor mesmo. Tem uma irmã que ela vivia 30 anos com o esposo. Com o esposo, ela se entregou, foi o primeiro marido, é o pai do filho dela, tudinho. Ela não conheceu o homem, viveu há 30 anos, não são casados. Ele está batendo nessa tecla para casar. Aí o esposo dela não quer casar, porque ela não quer cuidar. Aí ela não participa de nada, ela não participa de roupa, ela não participa de nada, né? E a gente estava conversando, né? Tanto a pessoa que lá na igreja, tanto ela reunião de obreiro. Eu perguntei para o pastor, eu digo engraçado, né? Ela não pode participar, ela vive há 30 anos com o marido, ela não pode participar de nada porque tem pecado. E o dízimo dela tem pecado? Olha que legal. Aí eu tinha resposta. E o céu? Como é que fica a questão da salvação? E o Ela dízimo dá dela tem testemunho. pecado? Quer dizer, o dízimo dela é abençoado, ela tem pecado, O mas dízimo aceita. o dízimo aceita. Mas ela não aceita, ele calou, ele não teve resposta para mim. Seria bom dar só uma diferença. Prova de casamento. Prova de casamento. Civil é uma. Tá? Religioso é outro. Religioso que acabou de falar. Fidelidade, respeito. Agora, prova civil é papel. Entendeu? Porque sem papel, um juiz, para reconhecer o direito, né? Para reconhecer o direito, vai precisar de um monte de outras provas. Que nem fiz ali aqui, a união estável, ela pode ser provada com declaração, com foto, entendeu? Agora, a prova de casamento, quando eu milito na minha área, né, e eu dizer assim, que para os irmãos que estão vivendo em união estável, só pode viver em união estável aquele que pode casar. Se você pode casar, por que não casa? Aí, aí é outro, entendeu? Aí é outro negócio. Agora, prova é a certidão de casamento. Por isso que as igrejas dizem. Pastor, outra coisa, que nem no meu caso, já passei por muito disso. Só que o que eu faço? Eu vou lá no lar conversar com ele. Converso com ele, a maioria casa. É, isso aí. A sabedoria de Deus, a Então vamos lá, consagração. excelente ponto que o senhor levantou. E se ele não quiser casar? Batiza. Olha que lindo. Eu fiquei sabendo, o Gordão me contou uma história de um pastor aqui do Deiró, que tinha uma irmãzinha que estava lá um tempão nessa mesma situação. E quando foi na semana do batismo, ele falou para ela, ó, pode vir, que a irmã vai te disponibilizar a beca, eu vou te batizar. Foi o Helmas. E batizou a irmã, colocou a irmã na fila, batizou, você ficava de batizar lá, a irmã participando de tudo. Ele foi um pouco rebelde, mas deu certo. Pastor, eu estou batizando um cara que foi general do PCC. Olha aí. 25 anos. Olha aí. Tribunal do Crime aí, cara. Ganhei ele para Jesus, batizei ele agora, sem ser casado. Mas batizei.
Aí que aconteceu, agora ele falou, pastor, agora eu quero que você faça o meu casamento. Vai ser em maio. Olha aí. A casos e casos de situações, né, irmão? O que Deus prioriza? A alma e a vida. Até porque se a gente está falando das questões legais, o que é a nossa lei maior? Não é essa daqui? Aonde está escrito aqui na Bíblia que se você... Davi também não podia comer o pão da Muitos usam proposição. essa questão de amaziado e jogam no pecado da fornicação, né? Que aí fala que você está em relação sem estar casado. Então, a maioria dos pastores ou igreja, né, não querendo generalizar, fala, você está em fornicação. Então, o seu pecado é esse, você não pode se batizar, Sim. não pode tomar ceia, não pode participar. É porque a igreja E aí eles jogam ela isso. não bem define o que é um casamento. E o doutor ainda falou, tem a prova civil e tem a prova religiosa. Se os pastores usassem de um pouquinho de boa vontade, porque assim, eu estou em igreja desde 92. O que mais tem é pastor preguiçoso, desculpa, mas é a real. O pastor é um camarada preguiçoso, não estou generalizando, aprendi com o pastor Edson a nunca generalizar, mas boa parte são preguiçosos. Então, dá trabalho, né? Ir lá visitar, né, irmão? Dá trabalho chegar no lar e ver que aquilo ali é um lar, que aquilo é uma Discipular família. ele, dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Então é mais fácil ele criar uma regra, padrão, e dizer o seguinte, ó, aqui você não participa. Ah, mas o meu lar, o seu lar é problema seu. O meu problema é da porta que para dentro. E outra coisa, eu priorizo o casamento, tá? Não estou falando que é exceções que a gente tem que abrir. Uma direção que Deus lhe deu, pastor. Sim, Um direcionamento do sim. céu. Não está em Pequenas fornicação, situações está em específicas. prostituição. entendeu? Então a irmã é uma prostituta. Até porque tem caso da minha família que a pessoa perderia o benefício do INSS se casasse. Então a união estável ela já é um casamento, o Estado reconhece. Só que muitas igrejas não aceitam. O primeiro ministrante, ele falou aí algo, que eu anotei aqui, ó. A regra da igreja, regulamento da igreja, regulamento bíblico, é seguir a verdade em amor. Fechou? É isso mesmo. Agora, se o regulamento interno do seu ministério exige esse procedimento, ou você obedece o ministério que você faz parte, Ou você sai. ou você vai para outro ministério que aceita essa sua visão. Se a sua permanência no ministério não está mudando a doutrina da igreja, a sua opinião lá pouco se importa, igual eu estava numa convenção aí, que eu não vou falar o nome, mas o pastor pegou e colocou todo mundo na frente, era a nova diretoria da convenção, e falou, ó, essa aqui é a nova diretoria da convenção. Tem alguém contra aí? Fica de pé. Ué, quem é que vai ficar de pé numa convenção para falar eu sou contra aquele outro, ou eu sou contra aquele outro? Eu acho que isso é choque de opiniões. Ah, não, Então, sim, nem faz, não é o nosso escopo, mas como somos pensadores, a gente tem que estar analisando. Eu não sou, é a mesma coisa assim, ó. Eu não sou obrigada a aceitar aquela regra, mas eu não estou obrigada a ficar comigo. Então, sou choque de opiniões. Claro. O que acontece? Ou eu vai ter uma decisão, ou eu saio como a igreja é dele, ou eu saio por quê? A irmã quer ver como é que ocorre absurdos, até piores do que esse? Eu vou te contar um. Não vou dar os nomes dos personagens, mas vou te contar uma história. Uma irmã viveu a vida inteira sem ser crente. Casou, teve 2 filhos. E apanhou demais do marido. Um dia ela resolveu separar. Separou, foi para a igreja, aceitou Jesus. Se transformou. Eu nunca vi uma pessoa ser mudada tão rápido. Mudou totalmente. Virou uma verdadeira serva do Senhor. Lá conheceu, depois de alguns anos, não foi assim, chegou na igreja, não. Depois de alguns anos, conheceu uma pessoa e começaram a conversar, a namorar e decidiram se casar. Quando eles fizeram essa opção, sentaram no gabinete do pastor, ela sozinha. Pastor, o senhor sabe da minha vida, o senhor sabe do que eu passei, e agora eu vivo uma nova vida, eu quero casar. O senhor faz um casamento? O pastor falou assim, eu faço. Mas ela não pode casar de branco. Olha o absurdo. Não, vai piorar. Fica tranquilo, piora. Fica tranquilo, vai piorar.
Aí a irmã fez um vestido champanhe, né? Que sai do branco. Isso. Casou, uma benção. Pouquíssimo tempo depois, não sei precisasse meses, a sobrinha dele foi casar na igreja. A sobrinha dele casou de branco, mas muito branco. Mas era um branco, mais branco que essa camisa. Pensa num vestido branco, era da sobrinha dela. Só que tinha um detalhe. Ela entrou na igreja acompanhada, porque ela casou grávida. Ela não entrou sozinha. Falei que ia piorar? Quer dizer, a irmã que zerou a vida. Eu penso assim, quando você aceita Jesus, irmão, você zera a vida. É dali pra frente. Você zerou. Aí o pastor levou em consideração a vida que ela teve, os 2 filhos que ela criou com dignidade. Os 2 filhos dentro da igreja até hoje, irmão. Os 2 filhos dela até hoje. A menina e o menino. Então, sabe, honrou a Deus, teve transformação, o pastor não aceitou. Aí a sobrinha grávida, aí ele casa de branco. Por quê? Porque é o teatro. Então é isso que a gente tem que pensar. Às vezes a gente vive de um teatro, né, irmão? Evangelho é ceder ou é impor? É complicado, irmão. Ó, vamos lá. Não é isso da questão não, irmão. É complicado essa parte jurídica. Vamos lá. Continua. A atuação de vocês com relação ao casamento. Aqui a gente está focando no casamento, porque, como eu falei no início, é o único instituto civil que é lastreado, que tem uma base legal, que é o casamento, a celebração, a renovação de votos. Isso é cerimônia religiosa, isso vocês podem fazer, vocês estão sendo bem treinados para isso. Agora, no que se refere ao ordenamento jurídico, o que vai trazer o suporte para essa atividade é o 1515 do Código Civil, que ele vai dizer assim, ó, o casamento religioso que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data da sua celebração. Isso é o que vocês receberam lá de requerimento, termo, a verba termo, faz servidor de casamento. Lembrando que tem que ter um CNPJ na atividade de uma igreja, de uma instituição religiosa, para poder o cartório liberar. É esse artigo da lei que vai falar isso. Aí se alguém falar assim, pô, mas quem falou que tem que ser? Quem falou que eu tenho que estar atrelado a uma... Foi falado aqui, não foi falado? Vocês têm que estar, acho que o Anderson inclusive falou, tem que estar atrelado a uma instituição religiosa. Tem uma lei para isso, tá? É a lei de registros públicos, a lei 6015. 73. Vamos ver o artigo? Eu acho que é o artigo 71. Vamos abrir aqui o artigo, a gente lê juntos. Estou falando isso, pessoal, porque para depois o pessoal falar, lá no curso de juiz de paz, lá da Bíblia na Quebrada, os pastores Celedino, falaram para mim fazer casamento de homossexual. Que vai ter, irmão, gente que entende dessa forma. Vai ter. Só que foi bem explicado aqui distinguir o profissional do religioso. Para não ficar aí dúvida na cabeça do pessoal, que às vezes, irmão, não é culpa sua. É o próprio sistema que modela, que forja, que adestra a pessoa a pensar dessa forma. As igrejas estão lotadas desse tipo de gente. Que infelizmente ouviu de um ministro, ouviu de um pastor e acaba sendo sempre assim. Eu acho que vai ser isso, né? Deu uma entrevista, eu devia acreditar assim como devemos que nós respeitamos o nosso. Então, a homossexual é um direito dele, respeito. Hétero é um direito dele, respeito. É um bandista, é um direito dele, respeito. Eu acho que o respeito que está em primeiro lugar. As pessoas entender que você não pode mudar ninguém. Isso que eu acho. Hã? É isso que a gente tem que Você não muda ninguém, vai falar ambiente. O pastor, o senhor levantou, eles são juízes de paz eclesiásticos. Não, nosso credo, nós não aceitamos. Você vê que eu deixei bem claro que eu não aceito nem a palavra casamento quando se tratar de uma união homoafetiva. O casamento nunca será casamento, nunca. Pode ser qualquer coisa,
pode ser união afetiva, pode ser uma união para preservação de direitos civis, pode ser o que quiser. Casamento nunca vai ser, entendeu? A concepção de casamento é uma união de um homem e uma mulher, e ponto final. O nosso credo nunca vai aceitar isso, tá? Se os camaradas vão contratar um celebrante, aí é outra história. Ele não vai lá como pastor, nem como uma figura, como meio de igreja, ele vai como profissional. Se ele contratar, é onde eu tô querendo chegar, se ele contratar um celebrante para fazer o casamento dele, nós não temos direito de dizer assim, não, porque. Não, mas ele faz, mas sem efeito religioso. Sim, mas ele. No nosso credo da igreja evangélica. Isso, não tem efeito religioso, é só a celebração. Esse camarada provavelmente ele já casou no cartório, ou ele vai casar alguns dias depois. Ali é só cerimônia. Ele já assumiu. Não vai levar papel da igreja, nem O nada. Anderson falou o quê? O que o Anderson falou? Ele não abençoa. Ele não ora. E aí? Porque ele sabe que. Entendeu? Nem casamento de homem de hétero, nem de hétero, nem de homem. Ele falou que não abençoa. Sim, tá Se alguém certo. quer orar, chama alguém, mas ele não ora. Então, justamente, aí a gente tem que saber separar a religião do profissional. É isso que a gente tem que saber separar. Entendeu? A gente está abrindo um pouco o leque aqui, mas assim, para a gente dar uma especificamente a atuação de vocês dentro do nosso escopo religioso, dentro do nosso credo, dentro da igreja evangélica, dentro do que a Bíblia nos orienta. Essa é a nossa atuação. Todo o resto que a gente está falando aqui é por uma questão de curiosidade, porque quanto mais vocês tiverem conhecimento do tema, melhor vocês ficam alicerçados na atuação de vocês. Isso chama cultura. O que é a cultura? Você vai absorvendo tudo que tem ao seu redor. O que você vai aplicar é o que está aqui no nosso manual, que é a Bíblia. Então a gente está sabendo de tudo, a gente também está sabendo o que a gente aplica e o que a gente não aplica. Com relação à curiosidade, no nosso país a gente pode divorciar. Não é isso? Sim. Tanto é que tem até uma observação que é o seguinte: o time dos casados hoje está cada vez mais desfalcado, né, pastor? Porque o pessoal cada vez menos pessoas querem se casar e cada vez mais pessoas divorciando. E uma resistência que existia nesse processo no passado, não hoje, era a igreja evangélica. Porque a igreja evangélica não aceitava a não ser um adultério, mas fora isso não era aceito o divórcio. E hoje a igreja evangélica aceita. Está banalizado. Está banalizado. É que Conheço pastor que já casou 4 vezes. Sim, e grandes líderes. Não é pastorzinho não. Grandes líderes. O cara que tem uma. Como é que faz? Mas é por isso, por causa que 90% dos pastores fizeram esse algo, então agora eles aceitam. Eles são Porque- obrigados a liberar para todo porque, mundo. tipo, se eu fiz, por que você não pode fazer? Faça, meu querido, faça assim. Casa com 10, com 15, com 20. Vai, Fica aqui em Salomão, cima do vai, altar e tá tudo certo. Inclusive, antigamente, quando dessa lei vocês olharam, não tinha possibilidade do divórcio. Existia uma figura que era o desquite. Vocês lembram do desquite? O desquite desquitado. O desquite era a nossa separação judicial, né, doutor? Era a nossa separação judicial, que também não existe mais. Nem separações nós temos mais. Teve uma emenda à Constituição que aboliu a separação judicial. Antigamente, você tinha que ficar, você tinha que estar separado um ano, pedir a separação judicial. Aí mais um ano você pediu o divórcio. Ou você ficava 2 anos separado de fato e pediu o divórcio direto. Hoje isso não existe mais. Ontem eu distribuí uma conversão de separação e divórcio. Fazia muito tempo que não aparecia. Porque é raro, não existe mais. O desquite ele tinha o mesmo efeito da separação judicial. Ele tira a obrigação, a sociedade, né? Dissolve a sociedade marital. Isso. E o restante, o 100% mesmo, só com o divórcio, que era para você poder casar. Daqui um dia não vai ter mais nem casamento.
Então, é o que eu estou Porque, dizendo. assim, por uma isso que a gente, pessoa- quantos que a gente tem aqui? 4, 8. Daqui a pouco não dá jogo. 19. Ó, que são 19 para casar o pessoal. Porque eu e o doutor ali, ó, nós estamos conversando um monte. A maioria agora Porque assim, tem, porque né? a lei já ampara a pessoa que já convive uma com a outra. Sim. Já dá esse amparo, tem testemunha, vão testemunhar que já tem filho, que já vive há muitos anos, essa irmã minha, 30 anos, é mais do que casada. Para ler, ela é mais do que casada. Então, daqui a um dia qual é o sentido que vai ter o casamento? Vocês podem atuar também de uma outra forma. Vocês podem ser grandes pensadores dentro da igreja evangélica para alterar isso. Lá no curso de Direito, né, doutor? A galera, nos primeiros dias, eles ensinam pra gente assim, ó. Eles contam até a historinha do Jacques Cousteau. Vocês conhecem o Jacques Cousteau? Que morou na ilha sozinho, até apareceu o índio Sexta-feira. Lembra dessa história? Que ele deu o nome de Sexta-feira. Aí o pessoal fala assim, na ilha, tem direito? Aí a gente fala, pô, não sei, o Jacques Cousteau tá lá. Acho que ele tem o direito de comer um pouco, de nadar. Não tem direito, porque ele não vive em sociedade, ele vive sozinho. Aí chegou sexta-feira, aí tem direito? Aí a galera fala, não sei. Aí o pessoal fala, pô, mas sexta-feira era índio, ele andava nu. O Jacques Cousteau falou, não, aqui na minha ilha não pode andar nu. Então criou a primeira legislação. Então, aí a galera sempre diz o seguinte, o que vem primeiro? A sociedade ou o direito? Lembra da historinha do Jacques Cousteau? O que vem primeiro? O doutor não vai. Eu acho que a sociedade. E o direito, ele vem tutelar o desejo da sociedade. Porque, se o irmão que deu a primeira aula falou do casamento que fez, o primeiro casamento foi uma mudança que fez. Sim. Ele não criou o homem e a mulher para depois. É isso aí. Então vocês podem ser grandes pensadores da igreja para que essas questões que incomodam todos nós, menos os pastores presidentes. A partir do momento que você vira pastor presidente, todo esse incômodo Deus tira da vida deles, não é isso, pastor? E aí ele não se incomoda mais. Então vocês que não são pastores presidentes ainda, Deus me livre. vocês podem virar. Não Tem é, pastor presidente aqui. não é uma revolução, mas é um. É uma verdade da vida. Você vai tentar estimular. É uma essas mudança sem agressão. Né? Isso, aos poucos, você vai estimulando a ter esse olhar. Olha lá, irmãzinha. Levar a Pô. conscientização, vamos assim. Levar a conscientização, mas cair em si é só o Espírito Santo. Sim. Então, deixa eu perder o fio da meada aqui. Deixa eu achar aqui. Muitas bocas falando, né? Sim. Nossa, escutando tão legal falando. Ah, lembrei. Vamos lá. Lá atrás surgiu o desejo das pessoas de se divorciarem. Só que não tinha lei para isso. Nasceu o desejo da sociedade. Todo desejo que a sociedade tem, o direito vem tutela. Por que a gente tem lá deputados, lá em Brasília? Porque eles estão fazendo leis que, né, em tese, teria que ser para atender às nossas necessidades. A sociedade quis divorciar. Pô, a gente quer divorciar, a gente quer ter o direito de divorciar de A e casar com B. A gente quer ter esse direito. Aí, em 1977, foi criada essa lei. Olha, eu até brinco, tinha uma galera aí que... Eu não vou falar de política, tá? Mas eu vou falar dessa divisão de ideias muito acirrada, que a galera por aí chama de polarização. E em meio a essa polarização, a galera que era mais desse lado, em detrimento do que era desse, dizia assim, pô, a gente que é desse lado, a gente é pró-família. É isso? Deus, pátria, família, não é isso? Deus, pátria, família. A gente é mais família. Eu não vou entrar na política, tá? Vou manter o assunto casamento. Não vou entrar na política. É que eu quero tentar traçar um paralelo com esse conceito de que nós somos família, nós somos conservadores. Não é assim? A lei do divórcio foi que ano que eu falei para vocês? 77. O que estava acontecendo no Brasil em 77? Saindo da Não, saindo não. Estava no meio, foi de 64 a 85. A gente estava mais ou menos no meio ali. Quer dizer, em pleno regime militar, que são os grandes conservadores, que é os caras que criaram esse pensamento que deu base para essa galera que está desse lado aqui. Esses caras criaram a lei do divórcio. Mas estava saindo, estava naqueles
3 últimos generais que já não era tão... Já não era tão... Verdade. Mas continuava minha ajuda, mas não tanto. Isso, eles já eram mais flexíveis. E eles criaram essa legislação autorizando o divórcio. Então você vê que no final, essa questão do conservadorismo, do modo A ou do modo B, pouco importa. A pauta é sempre da sociedade. O direito ensina isso, porque a pauta é da sociedade. Tem gente que fala assim, pô, Marchô, se entrar um governo de esquerda, vai ter aborto no Brasil? Talvez, se a galera quiser, eu acho que não vai, porque nosso país, a maioria do povo é cristão, seja ele evangélico ou católico, e o cristão não aceita aborto, eu acho que não vai ter. Mas você acha legal discutir? Tem que discutir, pô. Tudo que é escondido não presta, irmão. Vamos discutir? Vamos. Aí todos nós levantamos e falamos, não pode, acabou. Sabe quando que a gente vai voltar a discutir? Isso daqui 30 anos. Ah, pode droga? Vamos discutir. Pode droga. Quem não aceita droga? A gente não aceita droga. Acabou mais 30, 40 anos sem discutir droga. Por enquanto está todo mundo que nem o pastor Edson deu um exemplo aqui. Ó, quem é contra ele levanta. É isso aí. Então, no final, gente, o desejo é nosso. Por que eu estou trazendo esse paralelo? Porque se a gente não aceita que a igreja faça essa acepção, a gente pode, de maneira educada, cristã e influenciando. Eu perguntei, eu era de uma igreja que eu peguei 20 anos como pastor. Eu perguntei várias vezes para ele, eu falei, pastor, por que não aceita o aniversário? Aí ele me dava uma aula, 2 horas falando, Aí passava 2 semanas, eu perguntava de novo, pastor, porque você tem que ir devagarzinho influenciando. Eu fiz discípulos naquele estacionamento também, viu? Eu consegui, muitas pessoas mudaram. No estacionamento, imagina se você... Eu era pastor presidente da igreja de estacionamento da minha igreja. Então a gente pode influenciar, a gente pode, porque assim, vocês vão ter muita experiência nisso. Vocês vão começar a fazer casamentos. As pessoas que vão assistir o casamento de vocês vão se sentir à vontade de pedir aconselhamento para vocês. E não necessariamente a pessoa que casou, mas eu assisti o casamento que o irmão fez, falei, nossa, que irmão sábio, que irmão, sabe, o irmão contou a história do pico do pão, não sei se vocês conhecem do pão. Vocês não conhecem a história do pão? O oferecido. Não estrago, o pessoal não conhece. Diz que tinha um casal de velhinhos, eles casaram há muito tempo. Aí uma pessoa ficou curiosa, falou, como que vocês são casados há tanto tempo? Qual o segredo? Aí perguntou pro marido, ele falou assim, ó, o segredo é o seguinte, eu compro uma bengalinha todo dia de manhã. Aí o que eu faço? Eu gosto do bico do pão, mas eu corto o bico e dou pra minha esposa todo dia. Eu abro o mão do bico do pão e dou pra ela. Aí perguntou, nossa, que legal, perguntou pra ela. Qual que é o segredo do casamento? O segredo é o seguinte, meu marido compra pãozinho todo dia. E ele, todo dia, ele corta o bico do pão e me dá. Eu odeio. Mas pra fazer bem, eu aceito o bico todo dia. Então, Não dá briga. Aí eu assisti a história que o irmão cortou do bico do pão e chorei na igreja. Qualquer probleminha mínimo que eu tiver, eu vou me sentir à vontade de conversar com o irmão. Porque eu vejo que ele é um irmão de Deus, ele é um pacificador. A Bíblia não fala que devemos ser pacificadores. Ele é um pacificador, ele dá uma palavra boa, palavra alicerçada na Bíblia. Eu vou me sentir à vontade de me aconselhar com ele. Então, a atuação de vocês é uma atuação ampla. Isso que eu estou falando aqui, da cerimônia religiosa, com efeito civil, que é o papel, que vai ser efeito erga omnes, né, doutor? É isso, do latim? Para todos. Isso é um paralelo, mas o principal é a atuação de vocês no dia a dia. O pastor que vai lá visitar o lar, vai conversar com o marido para aceitar casar, para que a irmã tenha liberdade dentro da igreja, ou se não conseguir isso, mas mesmo assim o pastor afirmou, falou, não, eu batizo, se ele não casar, eu batizo mesmo assim. Então aos poucos vocês vão construir uma igreja melhor, uma igreja que mais tem a ver com isso, porque a gente discute muito isso aqui na teologia de quarta-feira, a gente vê os camaradas falar no púlpito de tudo, mas a gente não vê os caras falar da Bíblia. O mais simples que é o evangelho, que é pregar a Bíblia, ninguém mais quer pregar. O camarada quer título, o cara vai criando inúmeros títulos dentro da igreja, porque ele não alcançou, tem um pastor famoso que fala isso, o camarada não alcançou nada na vida social, e ele tem essa, não que a gente precise, tá? Mas ele tem essa vaidade, irmão, ele tem essa vaidade de ter um título, ele quer ter um título, aí ele vai ter esse título dentro da igreja. Até o senhor contou nesse dia, o cara é diácono, aí o pastor fala assim, sai dessa igreja, vem pra mim que eu te mostrar que é evangelista. O cara corre, porque ele quer, a vaidade dele precisa do tipo. Eu acho assim, quantos anos estuda um padre para ser formado padre? 12 anos.
Olha aí, Né? não sabia. 12 anos. Né? 12 anos. Ele passou por seminário para fazer primário. Agora você vê, antigamente, eu tenho 19 anos de evangélica, já fui da Umbanda, fui do Candomblé, já fui do Candomblé para o evangélico. Então é aquela coisa assim, ó. Outrora, como era feito se ungia uma pessoa se estava no cargo? Ele tinha que ficar em observação, né? Ele tinha o quê? Ele tinha que ficar em observação, ele tinha que estudar na escola dominical, para poder ter um cargo de diácono. Diácono. Hoje não, hoje eu sou amiga do pastor, eu vou ser ungida. Hoje não, eu disse minha conta, eu vou ser ungida. Hoje não, eu tenho isso para oferecer, eu sou Você ungida. separa para manter ele ali, para visionar ele ali. Você entendeu que é onde vem um sistema que te prende. Aí, quando eu debato isso, quando eu falo isso, é uma opinião minha, não estou generalizando ninguém, é uma opinião minha. Você fica preso a um sistema religioso através de uma lavagem cerebral que é feita em você. A mente do membro está tapada, ele não procura estudar, ele não procura ver. Então, o que acontece? Ele fica aí, ó, naquele mundo preso. Por que você diz que teologia mata o crente? Teologia não mata o crente. Liberta. Liberta. Ó, eu era diácono, eu fui diácono um dia, eu troquei de igreja, eu fui machado, graças a Deus. Eu era diácono e eu ficava muito lá embaixo, porque eu cuidei disso na minha igreja por 9 anos. Eu cuidava, estacionava, brigava com todo mundo, você brigava. Aí uma vez o pastor, a gente ficou chateado porque a gente não assistiu o culto, o pastor falou, então a gente vai fazer uma agenda, um rodízio. E nesse dia era o dia de eu ficar no culto. E aí estava para começar o culto, estava eu, o presbítero e o outro diácono conversando. E esse diácono também era para estar lá em cima, era um senhorzinho já até falecido. E esse presbítero, ele tinha que ficar lá embaixo, a gente não tinha diácono suficiente. Aí eu falei, pô, vai começar o culto, vou subir. Isso que eu subi, o presbítero subiu comigo. Eu falei, irmão, eu acho que o senhor tem que ficar lá embaixo, que hoje é a sua escala. E o irmãozinho lá, ele está escalado para ficar lá em cima. Você assistiu o culto? Ele nunca assistiu o culto. Ele olhou para mim e falou assim, não, eu falei para ele ficar lá porque o meu cargo é maior que o dele. Eu olhei para ele e falei, irmão, o senhor não entendeu o evangelho. O evangelho não é aquele que te faz você crescer, o evangelho é aquele que te diminui. A gente recebe um dos outros. Eu tenho um amigo coisa que se fala direto lá, de quarta-feira. Nós somos servos um dos outros. Mas eles não põem em prática. Eu tenho um amigo meu, ele é muito estudioso da Bíblia, preciso trazer ele para o pastor conhecer, o Eliezer. Ele é da Batista Urbana, uma igreja que tem uma base teológica também incrível. E ele fala assim, Macho, se você não perder no evangelho, você não está vivendo o evangelho. O evangelho é para perda, o evangelho não é para ganho. É verdade. O cara que está ganhando, ele está vivendo outra coisa, não é o evangelho. Então é isso, irmãos. O meu bate-papo aqui com os irmãos era em cima disso, dessa legalidade que é encontrada na atuação de vocês. E a legalidade, tem a legalidade, eu não entrei nesse assunto, que é com relação ao credo. Isso é muito genérico, a gente sabe que o nosso país ele é laico, então ele nem incentiva e nem desestimula nenhum, ele nem apoia, nem proíbe nada. Então eu não precisei entrar nisso, liberdade de culto, porque isso tudo todos vocês já conhecem há muito tempo. Eu não sei hoje como é que está, mas eu lembro quando eu era mais novo, eu lembro que o pessoal tinha ali até um respeito, às vezes até de cumprir o mandato, doutor, de prisão dentro do culto. Eu não sei como que é hoje, porque hoje a coisa está meio bagunçada, mas a galera tinha esse cuidado, no horário do culto não cumprir o mandato, esperar acabar o culto, ir lá e pegar o camarada para não tumultuar o culto. Tinha aquele temor, porque o culto tem essa liberdade, né? É que hoje tudo tem a segunda, tudo tem a página 2, né, doutor? Não, eu tinha que respeitar a liberdade do culto, mas o camarada era perigoso, ele podia fugir, por isso que eu fui lá, atrapalhei todo o culto, arrebentei com o culto dos irmãos para prender esse bandido muito perigoso. Então tudo é relativizado, mas eu lembro que no passado tinha um certo respeito. Então eu nem entrei nesse aspecto, porque isso tudo é muito genérico, a gente já sabe dessa liberdade e a atuação de vocês é dentro desse escopo, dentro dessa liberdade de culto. A maioria das vezes vocês vão celebrar
esses casamentos dentro do templo de vocês, mas não há impedimento de que isso seja feito em outro lugar, não tem problema nenhum. Ah, o irmão é pastor da igreja, mas a irmãzinha fala assim, ó, pastor, eu não quero fazer meu casamento aqui, eu fui abençoado, um tio meu pagou a chácara mais linda lá no Riacho Grande. O senhor, bora fazer. Vai ter efeito civil? Vai ter efeito civil, não tem problema nenhum. Não importa o local, né? Eu passei um tempo também, uma das jovens casou, graças a Deus, eu tenho mais de 20 anos no casamento dela, graças a Deus, ela continua casada, e só que ela casou com um rapaz não crente, e o pastor não quis fazer o casamento. Então, É eu acho isso, antigamente a gente falava, as nossas mães falavam de judiação, né? Eu acho uma judiação, né? Porque principalmente quando é casal jovem, porque cheio de sonhos e às vezes isso macula até a fé, tá? E a garota às vezes pega até uma revolta e não vai mais para a igreja. Por isso que muita gente hoje abandona, porque por causa disso, entendeu? Muita gente hoje abandona a fé cristã por causa disso, porque é uma pessoa que vem para aquela igreja. Eu vou lançar o doutor como deputado federal, nós vamos criar uma legislação do tipo penal. Vai ser o tipo penal vai se chamar assim, ó, maus tratos religioso. Maus tratos religioso. Vamos, doutor, nessa? A gente, o senhor como deputado, o pastor como senador e a gente vai lá. Eu acho que a gente pega, nós como igreja, não estou me referindo a um ministério específico, mas a gente peca muito com relação a promover, a discipular a pessoa, como foi no início da aula, das primeiras aulas que a gente vai ter. Preparar o jovem, a moça, o rapaz para o matrimônio, para o casamento, a gente peca nesse sentido. A gente pega no sentido de ter mais conhecimento, porque a gente não pode generalizar. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Se tem dúvida, nós temos um manual aqui, a nossa regra de fé. Vamos examinar. Josué foi instruído por Deus, medita no livro da lei. Eu acredito que os nossos pastores, eles são iluminados pelo Espírito Santo e também examinam as Escrituras para estudar. Cada caso é uma necessidade diferente. Cada indivíduo é único. A irmã me fez lembrar uma coisa muito legal. Quando eu era garoto, eu fui para uma outra igreja em São Bernardo. Quem é mais antigo de São Mateus vai lembrar de um pastor que veio do Tocantins, chamava pastor Dêmio Lara. Ele fazia uma tarde de libertação às quintas-feiras, André de Almeida. Ficou muito famoso. O trabalho dele cresceu tanto que ele criou uma igreja que hoje é a Igreja Dínamos. É uma igreja que hoje ela aderiu um pouco a movimentos, mas no passado ela era uma grande assembleiona. E eu congreguei 2 anos lá e me batizei lá. E a irmã Solange, o pastor Dêmio Lara, ele era médico. Hoje ele não clinica mais por conta da igreja. Mas a pastora Solange, a gente era tudo adolescente, tinha 14, 15 anos. Ela chegava pra gente e falava assim, gente, não namorem. Não namorem. Vocês não têm que namorar. Vocês têm que namorar para casar. E agora não é hora de vocês casarem. Vocês têm que estudar para quando vocês forem casar, vocês terem dinheiro. Olha o conselho dela, a gente tinha 14 anos, olha as coisas que a gente ouvia, pastor, olha a sabedoria. Ela falava assim, ó, o casamento de vocês vai depender de dinheiro. Se vocês não tiverem dinheiro, o casamento acaba. Quem aqui é casado? Eu estou mentindo? Não, ela mentiu. Não, eu falo isso para minha filha de 13 anos. Eu falo isso para ela. Não namore. Você não precisa namorar. Porque o arroz acaba, o amor acaba, irmão. Prepara pra vida. Aí acabou o arroz, acabou o amor. Não tem, cara. Acabou a luz, acabou o amor. Eu faço a maior treta nos casamentos hoje é o dinheiro. É o dinheiro. E o cara que casa e não quer repartir, não quer colocar o dinheiro? Não é? Pois não, você vai pegar. Tudo tem que repartir. Não. Casamento é soma. Então, os caras que já Eu tive um bom exemplo na minha casa. Meu pai nunca foi crente, meu pai já é falecido. Eu vi o meu pai a vida inteira chegar com o salário, pastor, em casa, entregar para minha mãe. Meu pai fumava. Meu pai fumava. O cigarro do meu pai, a minha mãe comprava. Com o dinheiro todo. Meu pai não ficava com real. Meu pai começou a ficar com um realzinho, depois que ele aposentou, a vida melhorou um pouquinho. Aí ele segurava um pouquinho para ele tomar um Guaraná. Meu pai não bebia, ele tomava um Guaraná na rua. Mas a vida inteira aqui, ó, para minha mãe, a mulher administra melhor que a gente. A mulher administra. Você quer ter saúde financeira no seu casamento? Deixa as finanças do casamento com a sua esposa. Ela é menos emotiva. Assim, tem exceções, claro.
Mas a maioria das mulheres, ela administra melhor que a gente. A minha mesmo, a minha É porque administra. assim, quando namora, chama de meu bem, quando se separa, é meus bens. Aí é Realmente, essa Cuidado, pastor. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem visto muito aí, né? Que nem a gente fala que é Bíblia e casamento. Aí tá, a pessoa se separou, mas não foi por adultério, porque a Bíblia só dá o direito pelo adultério, ou então se houver, tipo, espancamento, né? Essas coisas. Sim. Aí não tem nada disso. Você se separou porque eu não suporto mais você e acabou. Enfim. Aí tá, aí arruma outra. Aí por que é feito o casamento novamente? Se a Bíblia fala que não pode. Porque a lei civil não leva isso em consideração. Isso não é um impedimento para o casamento. O impedimento para o casamento é se ele não divorciou. Lembra daquela proclames? Lembra disso? Correr os proclames, lembra dessa expressão? É muito antigo, isso é muito velho. Isso é muito antigo. Existe, a gente não fala porque hoje é tudo automático. O cartório leva 15 dias para pôr os proclames. Não, sim. Você faz a habilitação, ele espera 15 dias para ver se alguém vai ali. Não pode casar. Entendeu? A lei Mas civil eu digo permite. assim, não, a lei eu sei que concorda, mas eu digo dentro da igreja. Porque os líderes quiseram isso para eles. E a partir do momento que eles quiseram isso para eles, eles foram obrigados a abrir para todos os trabalhos. Mas antigamente não Mas podia. vamos falar uma coisa. Adultério não é só se Não, Não. a concepção de adultério é muito maior. É muito maior. Mas aí você precisa de um especialista para entrar nesse assunto. Mas a concepção é muito maior. A graça exige muito mais que a lei, viu? Mas a Bíblia aí, no caso, fala do Não, adultério. como é que é? Eu vi um pastor falar isso, eu achei muito legal. Na lei, fala assim, na lei você tinha que fazer. Na graça pensou, perdoa, né, pastor? Tá pior. Tem um filósofo, como é que chama? O doutor vai lembrar, tem um filósofo que fala assim, ó, só de pensar em matar já matou. Prefiro ouvir o pastor, não tem um que fala isso? E era ateu esse cara. Ei, pastor, eu falo lá, o camarada só de orar para sair da igreja já saiu. O cara que vai orar para sair já saiu. É isso mesmo. Gente, o que eu tinha é isso, o nosso escopo é pequeno, a parte legal é só o casamento, mas a atuação de vocês é infinitamente maior. Então se dediquem, busquem cursos, tem várias pessoas preparadas aí que podem aumentar maior o conhecimento de vocês, e a atuação de vocês é muito importante. Tá faltando gente com bons conselhos, tá faltando gente que te acalma. Como é que é na rua, a palavra da gente está aqui na quebrada, então a gente tem essa liberdade poética. Na rua a gente chama de isqueiro. Não é assim que a gente fala na rua? Sim. O isqueirinho. Cara, só tem isqueiro na rua. Agora Só tem tem maçarico, isqueiro. tem uns maçaricos aí. Eu graças a Deus. Até dentro da própria igreja, é uma facção terrível. Eu tenho muitos amigos. E assim, esses dias eu vou fazer 45 anos dia 11 agora. Aí esses dias eu tava pensando, eu tenho gente que me liga 2, 3 vezes por semana. Ô, achou, que saudade, vamos almoçar. Eu tenho pessoas que eu tenho que almoçar de tempo em tempo, cada 15 dias eu tenho que ir almoçar e tal. Às vezes eu não almoço tanto com a minha esposa quanto eu almoço com amigos. Aí esses dias eu tava pensando. Aí eu cheguei numa conclusão. Eu sempre tenho uma palavra branda. E eu sou nervoso. Eu fui sanguíneo minha vida inteira. Eu tenho sido uma pessoa mais calma de uns 3, 4 anos para cá. Mas eu nunca tive uma palavra precipitada para aconselhar alguém. Nunca. O camarada fez isso para mim, eu vou lá e falo, não vai não, deixa eu falar. Tá tranquilo. Inclusive é bom que ele fez com você. É bom por quê, irmão? Porque agora você sabe quem ele é. Ele descortinou, olha que lindo. Agora você já sabe quem ele é, para você ganhou. É verdade, meu irmão, agora tá certo. E pronto. Quer dizer, ter palavras boas é legal, você atrai pessoas. A palavra boa é como maçã de prata, né? Em bandeja de ouro. É isso aí. Então, aí, vocês agora, eu por esporte, por amadorismo total, e vocês como profissionais. Vocês, como profissionais, vão difundir essa palavra boa para todo mundo e ainda vão ganhar dinheiro com isso. Porque, como o Anderson falou lá embaixo, isso aqui é profissão. Isso aqui é profissão. O pastor de vocês ganha. Mas meu pastor não cobrou nada. Ele não cobrou para fazer a cerimônia, mas ele é o pastor da igreja.
ele já tem o ganho mensal dele, que é digno, não vamos entrar nesse aspecto, é digno o salário do pastor, não tem problema nenhum, mas ele já tem o salário dele. Então, a atuação do seu pastor como juiz de paz eclesiástico, ele já está sendo pago para isso. E graças a Deus que ele pode estar sendo pago. Vocês, se não forem pastor de uma igreja, vocês têm que ter um ganho paralelo a isso. Tá? Então tá tudo válido. Eu encerro, se alguém tiver alguma pergunta e eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, a gente pesquisa no Google. Isso aí. Isso aí. Não, então, aqui eu estava perguntando do adultério, mas ali no caso da Bíblia era o adultério mesmo só, não era de traição de porcos, né? Era a consumação. Ah, sim. Não era de todo em geral, porque o adultério tem muita É que coisa. vamos dar um spoiler aqui no que a irmã falou. A tecnologia, eu não vou entrar no assunto, mas eu vou direcionar. A tecnologia ampliou o escopo do que é adultério. Não sei se a irmã conseguiu entender. Sim, Ó, é o que ela estava só que ampliou o escopo do que é adultério. Entendeu? Na época da Bíblia não tinha. Aqui era o raiz, era o modo, tinha que o pegar, modo raiz do adultério tinha aqui. que pegar o Aqui negócio, não, né? aqui sempre ampliou o escopo. Pastor, Aqui. mas a Bíblia não diz que o adultério, quando o divórcio não é na Bíblia, também não é só constituído por causa do adultério de casado. A Bíblia diz que qualquer um que repudiar sua mulher, que dê carta de divórcio para ela, para que ela fique livre. Então, não é só o que ensina o adultério carnal, entendeu? Que é concedido o divórcio, só no ensino. Ó, eu particularmente, irmão, quando o casal chega no meu escritório e fala assim, eu quero divorciar, eu nem procuro saber o nome seu. Isso é com vocês. Vocês têm que aconselhar antes dele ir no meu no escritório do doutor. Vocês têm que segurar essa galera, porque depois que vai, a gente é rapidinho, a gente já tá com a procuração feita assim. Já vamos pegar essa causa aí, eu vou ganhar meu dinheiro. Não, a gente quer o dinheiro. Então a gente já pega o dinheiro e não dá tempo. Não, eu entendi sim, entendi. É que agora foi mudado, então o adultério ele abrange muitas coisas. Isso não é. Isso envolve adultério. Isso não é um termo legal, irmão. Isso é algo do dia a dia de vocês. Por exemplo, quer ver? Vamos tentar entrar um pouquinho nisso para a irmã entender. A irmã tem um pastor da sua igreja. Se uma irmã casada ir lá no gabinete do seu pastor e falar assim, ó, eu vi o meu pastor olhando umas coisas feias na internet. Esse pastor vai dizer que ele está adulterando, ou esse pastor vai dizer assim para a irmã, não, irmã, fica tranquilo que isso aí não é nada. O que o pastor vai dizer? Eu acho que ele vai dizer que está tudo certo. Vamos, na nossa historinha aqui, a gente pegou um pastor crente, um pastor que age certinho. Ele não vai dizer na cara da irmã, ó, seu marido, ele não vai dizer isso. Mas ele vai falar, não, deixa que eu converso com o seu marido. Ele vai chamar o marido, vai sentar e falar, irmão, isso é adultério, cara. Isso é adultério. Você vai ter que pedir perdão para Deus, você vai ter que pedir perdão para sua esposa. Entendeu? Porque você está se colocando numa posição onde você vai sair da graça, você vai perder os benefícios da graça, porque, assim, a minha visão, aquele que peca sabendo que está pecando, ele vai entrar em maus lençóis. Então é isso que a irmã quis dizer. Não precisa necessariamente ter uma conversa já com segundas intenções, viu, irmão? Uma conversa com segunda intenção, é a minha opinião. É igual curtindo também, que nem tem muitos homens que ficam curtindo as Ó, fotos das me procura lá na rede social vocês depois, procura eu lá. Vocês não vão me achar. Eu não tenho rede social. Eu não tenho, não sou contra quem tem. Mas Mas a partir do momento que a pessoa fica expondo na rede social, é porque quer o curtir. Então, eu não tenho rede social, não tenho, não gosto. A minha esposa fez um Instagram pra mim, eu tinha uma loja, ela fez o Instagram da loja, e depois eu mudei o nome, coloquei advogado, mas eu não tenho uma foto publicada, eu não gosto. Assim, eu não tiro foto de comida para comer, eu não gosto. Eu também não gosto. E eu acho que a rede social, ela dá liberdade para isso. Lembra de Sansão? O Sansão ele não era proibido. Vocês que vão de teologia, me ajuda aí. Tem um texto bíblico lá que diz que Sansão não poderia, não é isso, pastor? Ele não poderia, o que ele não poderia? Comer carcaça de animais, não era? O sogro David, nem cortar o cabelo. Só que a Bíblia relata que Sansão ia lá pegar a carcaça de animal, tal, ia correr, né? Não tem um texto que fala que ele corria lá debaixo das videiras. Então, peraí, o que Sansão está fazendo? Ele está flertando com o pecado. Ele está andando muito perto. Aí eu vou usar um outro texto bíblico aqui para dar base ao que eu estou dizendo. José do Egito.
quando a mulher lá de Potifar veio para cima dele, o que ele fez? Por que ele correu, irmão? Porque não tinha diabo envolvido ali. Ali não era diabo, não. Se ele não correr, o diabo vai fazer o José pecar. Ali é a natureza dele, do homem. Então, quando o pecado é de natureza humana, o que você tem que fazer? Correr. Então, o que você tem que fazer no seu dia a dia? Não flertar com o pecado. Já basta aquele pecado que ele é irresistível, você não consegue correr. Sabe aquela feijoada de quarta, você come, repete 2, 3 para isso, não dá para correr. Mas aqueles que dá para não se aproximar, irmão, então vamos se aproximar. Se eu não tiver rede social para ficar abrindo brecha, para ficar com conversa, eu não vou ter. Se não tiver rede social, você não abre. Você entendeu? É isso. Agora, nem tem nada a ver comigo, né? A minha orientação aqui era outra, mas fico feliz se o que eu estiver falando tiver um nível mínimo de coerência e puder ajudar os irmãos. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Está satisfeita? Não foi nem foi tão ruim assim, né? Então, todo mundo trouxe caneta, lápis, agora eu vou aplicar a prova. Gente, foi um prazer. Deus abençoe a todos, viu? Que da hora, hein, pessoal? Olha só que curso maravilhoso, que oportunidade que nós estamos tendo nesse dia, hein, meu? De ouvir bastante coisa. Ó, foto, fica com a foto aí. Quem pega no celular, o celular é do som. Por favor aí, profeta. Bom, presente aqui pro meu amigo, Dr. Márcio, é de coração. Ele falou que não tinha uma Bíblia de estudo. Aliás, a primeira Bíblia de estudo que ele teve, ele recebeu aqui do projeto, né? Em parceria com a SBB, que foi a Bíblia do Jimmy Swagger, algum de vocês receberam. Mas é com muita alegria que eu quero presentear ele com essa Bíblia que possa trazer bastante conhecimento para ele, que possa ser bênção. A Bíblia é uma das melhores Bíblias de estudo que tem. Já vem com a dedicatória aqui para você, meu amigo. Ó, Deus abençoe. E aí, ó, presente para você, tá bom? Pela sua participação, e aí, ó. Se posiciona para fora. Olha o passarinho. Beleza. Dízimo ou X? Maravilha. Pessoal, é o seguinte, tem um bênção também para vocês aqui, tá? Glória. Ó, Márcio, aqui, ó. Eu tenho um bênção aqui para vocês, tá? Para vocês aqui, ó. Um livro, você pode dar para sua esposa, no caso você pode abençoar alguém. Todo mundo vai receber um livro aqui, tá? Essa é uma cortesia da livraria Bíblia na Quebrada, a única livraria evangélica de São Mateus, especializada em Bíblia, livro de teologia, Bíblias de estudo. Todo mundo vai ganhar. Pode abençoar alguém, tá? Quem já tem, pode pegar outro e abençoar alguém, tá bom? Não, aí é quem já tem, quem já pegou. Certo? Pode abençoar a sua esposa. Todo mundo pegou? Márcio. Pessoal, juntamente aqui, ó, quero passar para vocês aqui, ó. Passa pro lado aí, ó. Quem quiser ajudar, doar uma Bíblia para um preso, passa pro pessoal aí, ó. A gente tem uma campanha, depois, se sobrar, devolve aqui para mim. O ano passado a gente conseguiu abençoar 700 presos no sistema